Meu nome é Marisa Baruch Portela Abujanra, eu nasci em Salvador, sou baiana e vim para cá tem mais ou menos uns 17 anos. Já passei dos 40, mas não vou dizer exatamente qual é a minha idade, tá? O que mais que eu posso falar é... Enfim, agora estou aqui há 17 anos, nasci na Bahia e estou fazendo a faculdade, estou fazendo o mestrado de Comunicação e Práticas de Consumo aqui na ESPM. Antes de fazer o mestrado, eu tinha uma ideia de consumo assim, muito específica. Para mim, consumir era adquirir produtos, né, e comprar coisas, né? E depois que eu entrei no mestrado, eu compreendi que consumo é um pouco mais do que isso. Consumo é como você se diferencia, né, no mundo, porque você se constitui o que você veste, como você se expressa, o que você já viu na vida, o que você gosta, seus gostos, suas preferências, tudo isso, na verdade, constituem você como pessoa, e tudo isso vem e acontece de uma forma que é através do ato de consumir, né? Você tem uma história na sua vida que vai se formando e te constituindo a partir do que você consome, né? Então, para mim, houve uma mudança nessa minha percepção. Eu comecei a ver que o que eu prefiro, o que eu olho na rua, as minhas preferências, tudo isso tinha a ver com essa coisa mais cultural, mais abrangente, mais aberta de consumir e do ato de consumir. Então, teve uma mudança aí nessa minha concepção de perceber o consumo, muito grande. Assim, eu posso dizer assim, que tem uma coisa assim, São Paulo é uma cidade muito ostensiva, né, em relação a tudo. Você acha tudo em São Paulo tem tudo, você pode viver várias vidas em São Paulo, se você quiser ser intelectualzinha da Vila Madalena, você é, se você quiser ser burguesa do Shopping Guatemi, você é, se você quiser ter uma vida fechada, tranquila, que você tem, se você quiser aparecer, surgir, se movimentar em, como é que se diz, exposições de arte, lançamentos de livros, São Paulo é uma cidade que realmente te oferece assim, um mundo que você pode se expressar e criar várias identidades e se identificar com várias coisas. Então, nesse sentido, ela é uma cidade muito ostensiva no sentido cultural, né? Ela ostenta a cultura, né? Você abre o jornal, tem 1000 coisas. Salvador tem uma cultura também muito própria, tem uma coisa assim muito bacana, mas é menos. Então, assim, São Paulo me alimenta de uma forma muito valiosa nesse sentido. Mas eu tenho saudade de muitas coisas em Salvador, por exemplo. Cuscuz de tapioca, né? A culinária, uma boa muqueca, um bom acarajé bem feito, tudo isso assim me dá uma saudade muito grande, uma água de coco ali no coco natural, na hora, né? Tudo isso mexe comigo bastante, aquela musicalidade que na verdade a cidade tem uma musicalidade em Salvador, aquele sol permanente, o consumo desse sol permanente que às vezes em São Paulo falta, apesar de eu adorar o frio, pelo menos aqui tem uma mudança de temperatura, né? E isso é bacana também. Então, assim, sou super feliz de morar em São Paulo e de ter Salvador lá, quietinha, me esperando para eu consumir do jeito que eu quiser. Tá, assim, eu me lembro que teve uma coisa assim, que me traumatizou muito quando eu era pequena. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, eu sou louca por chiclete até hoje. Acho que minha mãe proibia tanto de comer chiclete, de consumir chiclete, era uma coisa tão proibida lá em casa. Culturalmente, a dentista falou para ela que não podia chupar chiclete e tudo, e ela proibia. E eu me lembro que eu e meu irmão juntamos um dinheirinho, a gente ganhava mesada e tudo, e a gente juntou, eu acho que 10 chicletes era R$1. Cada um deu 50 centavos, uma coisa assim. E a gente comprou 10 chicletes e estávamos dividindo. Um para você, um para mim, um para você, um para mim. De repente, minha mãe entra no quarto, pega os 10 chicletes, assim, sem perguntar, sem nada, sem olhar para a cara da gente, pá! Joga pela janela afora. Aquilo dali parecia que eu também estava indo junto na janela, indo embora com os chicletes, porque eu esperei tanto ter 5 chicletes para poder chupar os 5 livres de qualquer coisa. Estava tão feliz com meus chicletes e, de repente,
foram embora assim rapidamente. Então isso daí assim, foi uma coisa de consumo que mexeu comigo, porque era uma proibição, eu tinha juntado dinheiro, tinha conseguido aquilo, e de repente a coisa foi assim pelo ar, voando, feito passarinho, e eu fiquei bem traumatizada e principalmente frustrada, né? Naquele episódio ali. Eu amava o ping-pong cor-de-rosa, porque eu adoro rosa. E o ping-pong cor-de-rosa tinha um cheirinho delicioso de tutti-frutti. Eu nunca mais vi aquele chiclete listradinho, ping-pong cor-de-rosa. Eu até tenho ele assim, eu tenho uma fotografia dele que eu guardo nas minhas imagens no computador, porque eu ainda quero brincar com essa coisa de chiclete, enfim, fazer um blog com chiclete. Uma vez eu criei uma personagem chamada Chica Chiclete, depois eu soube que alguém também já tinha criado com esse nome. Mas eu acho chiclete uma coisa interessante, assim. E eu nunca mais achei esse cor-de-rosinha, assim. E era esse que eu estava dividindo com meu irmão. Adoro descobrir chicletes. Quando eu viajo, vou para alguma viagem lá fora e tudo, eu fico pesquisando qual é o chiclete que tem, compro o chiclete. Eu tenho essa relação assim com o chiclete, que eu curto o chiclete por causa disso, porque ela me proibia tanto de chupar chiclete. Uma coisa, chiclete lá em casa não entrava. Me lembro que uma vez, um episódio assim, que eu tenho vergonha de contar. Eu assim, pequenininha, assim, ainda em escola primária, eu saía e ficava olhando chiclete no chão, porque eu era capaz de tirar um chiclete do chão para chupar. Claro que eu não fiz isso, mas era tanta vontade que eu tinha, assim, sabe, assim, eu ficava assim, meu Deus, será que não tem um chiclete por aqui? O chiclete estava ali no chão e eu queria pegar para comer, porque tinha essa adoração por chiclete por causa dessa proibição, né? A coisa do proibido cria em você um desejo maior sobre a coisa. Eu era louca por bolsa, era muito louca por bolsa, mas aí, agora eu estou mais relaxada em relação a isso. Não, hoje em dia eu estou bem tranquila em relação a consumo e tudo. Eu ando consumindo muita música, eu ando ouvindo muita música. Queria aprender a baixar no computador as músicas que eu ainda não sei baixar. Estou doida para alguém me ensinar a baixar, porque eu acho que eu ia pegar todas as músicas, ficar pesquisando música e tudo. Realmente escuto muita música. A música é uma coisa muito forte na minha vida. E é isso, eu adoro ouvir música e atualmente o que eu mais consumo é música. E é bom que você não gasta muito dinheiro em consumir música.